Estamos ao vivo, seja muito bem-vindo para você que está acompanhando mais um encontro aqui ao vivo e diário. E se você está vendo a gravação, porque esse nosso encontro aqui vai ter gravação, seja muito bem-vindo também. Hoje, como a gente já deixou alinhado com vocês, a gente está trazendo um convidado. Mais um convidado aqui que já nos auxiliou, nos auxilia aqui nos nossos bastidores e eu também quero que auxilie você como terapeuta na tua jornada. É muito comum você fazer formações aí em terapia onde você aprende só a parte técnica, né? Onde você aprende apenas as técnicas, as estratégias e você deixa de lado toda uma parte extremamente importante que, querendo ou não, é o empreendedorismo. É você saber gerir a tua empresa, é você realmente poder viver como um empresário, um empreendedor. E a gente não aprende isso na faculdade, não aprende isso na escola, muito menos nas formações que a gente faz. E a gente busca trazer isso aqui para você, dentro da nossa formação, porque a gente acredita que é importante. É muito importante você saber minimamente esses pontos, ou talvez pelo menos ter um profissional de confiança que saiba sobre esses pontos aí, sobre contabilidade, sobre gestão, para te auxiliar. Talvez não no início da tua carreira, porque você ainda está aprendendo e mal sabe acolher uma pessoa numa sessão, mas ao longo da tua carreira você vai precisar de um profissional se você quiser crescer, certo? Se você quiser crescer, você vai precisar delegar, como eu sempre falo. Você tem que ser o expert, você tem que ser a pessoa que vai atender. E você vai delegar o que você não sabe para outros profissionais, como esse que eu vou trazer aqui hoje para a gente bater um papo, tá? Então hoje o tema de hoje é como que vai funcionar uma gestão financeira, uma contabilidade aí para nossa profissão de terapeuta, tá? Então vamos lá, Elton. Seja bem-vindo, cara, e se apresenta aí pra galera. Olá, bom dia, tudo bem a todos? Boa tarde ou boa noite, não sei o horário que você está ouvindo isso aí. Para mim é uma satisfação enorme que estar trazendo esse conteúdo, trazendo essa informação, né, essa educação para o empreendedor. Meu nome é Elton, né, atuo aí com o ramo de contabilidade há mais de 5 anos. Hoje em dia, a gente vê a vasta imensidão que está crescendo esse desenvolvimento de terapia, psicologia, e a gente vê o quão importante é a gente trazer essa educação, essa instrução para o profissional que está ali focado, né, em prestar um melhor serviço, uma melhor qualidade, mas sempre com aquele gatilho de dúvida se está dentro da legalização empresarial e conseguindo ter todos os recursos e benefícios adiante aí para ter um crescimento na carreira tranquilo, que não seja pego de surpresa lá na frente, né, e aí acabe atrapalhando a tua jornada financeira, profissional e pessoal. Vou destacar algumas questões aqui importantes iniciais, que a gente vem acompanhando aí ao longo do tempo, que a maior dúvida, né, das pessoas, ela está entre como que eu começo, né, a me formalizar, a ter ali uma integração com um negócio. E isso a gente destaca dentro da importância da legalização empresarial. Se eu vou começar como autônomo, se eu vou começar como MEI, se eu já vou ter que abrir uma empresa maior, qual que vai ser essa opção? Então, hoje, dentro desses padrões, né, a gente tem várias linhas para você iniciar um negócio. A gente entende também que algumas pessoas começam ali prestar o serviço e passa 1 ano e meio, 2 anos, e aí chega um momento que: "Pô, preciso declarar minha renda". Então aí que você vai olhar para trás e pensar: "Puts, tinha que ter começado um pouco antes". E quais seriam essas opções para você começar um pouco antes? Uma delas é literalmente você começar como autônomo, né. Você começa ali fazendo um pedido dentro da prefeitura para você ter o cadastro ao ISS da prefeitura, que é o Imposto sobre Serviço, para você utilizar a emissão de notas fiscais. Tem esse lado e tem o outro lado que é o autônomo mesmo, o natural, que seria através do Carnê-Leão. Aí você tem que fazer um recolhimento de toda a tua tributação de receita mês a mês e fazer o recolhimento de um DARF, né. Então, essa é a inicial, que normalmente o mercado ali está sempre querendo entender como que isso realmente funciona. Com o advento, né, da evolução do empreendedorismo no mercado, aí foi se criada a opção do MEI. O Elton, MEI é essa opção que você falou, é, tem gente que, na verdade, nem tem um passo anterior que a pessoa fica na informalidade, né? Que é no sim. CPF sem emitir a nota. Que é a realidade que foi a minha durante, pô, muitos anos. Sim. Aí isso é contra a lei? Como que é essa questão? Você está informal no caso, como que é? Assim, não seria, assim, algo que é contra a lei. O que que eu poderia trazer disso? É natureza do ser humano começar
querer ter, né, a profissionalização. E às vezes ele não dá um passo antes e estudar para saber o que que vai beneficiar ele. E ele começa, né, dessa maneira em si. O que que acontece normalmente, o pior cenário que normalmente eu vejo é o quê? Isso vai te prejudicar em vez de te ajudar, sabe? Você não se formalizar desde o início, você não aproveita de benefícios, entendeu? Você fica um longo tempo sem uma comprovação de renda hábil. Você vai querer financiar uma casa, vai querer financiar um carro, uma moto, comprovar a tua renda e sem nenhuma, organização financeira disso, você não consegue ter uma comprovação hábil sobre essas questões. E também, claro, que, né, ao longo do tempo que está acontecendo, a fiscalização está caindo cada vez mais em cima disso. De que maneira? Através das transações bancárias. O que que acontece? Se você está informal e assim mesmo tem uma máquina de cartão, por exemplo, você está sujeito, né, a ser fiscalizado através da máquina, porque todas essas grandes empresas que estão ali atrás da maquininha de cartão, elas informam a fiscalização. Então, daqui a pouco acende uma luzinha, um alerta na fiscalização para ver qual que é a contrapartida dessa transação e movimentação financeira. Aí eles te chamam para você prestar as informações que comprovam o teu fluxo financeiro. Aí eu pergunto: como que você vai prestar? Se você deu uma organização inicial e não tem nenhum controle, não tem nenhuma gestão sobre isso. Então, o risco está nisso, né? Dessa maneira que você pode ser penalizado, eles fazem uma margem de período e tributam você em cima daquilo. Eles fazem uma autuação, arbitrária, que a gente fala dentro, né, desse norteador de referência ali. Então, você tem, assim, esses empecilhos iniciais, se você não tem uma gestão organizada inicial, por mais minimamente que você comece ela, sabe. Entendi. E daí, então tem essa parte do autônomo, eu nem sabia disso, eu fui direto para o MEI. Qual que é a diferença então daí? Esse autônomo tem custo? O MEI eu sei que tem, né? Como que é? Exato. O autônomo ele vai funcionar de 2 maneiras, né. Tem o autônomo fiscal, que seria o primeiro que eu trouxe ali, que você vai na prefeitura, pede um acesso para você poder emitir notas fiscais, aí você vai eles vão fazer, assim, um parâmetro anual de projeção de quanto que você vai faturar para eles tributarem uma alíquota de imposto para você pagar durante o ano. Vamos lá, eu vou tributar R$ 40.000 durante o ano, eles fazem uma média dentro do ISS de 2,5 de 2 a 5%, que funciona o ISS das prefeituras, e eles aplicam uma alíquota. Vai dar R$ 800 para você pagar no ano. Aí eles vão te gerar um carnê, uma guia e você recolhe mês a mês. E você pode emitir suas notas fiscais ali pelo teu nome, não precisa ter uma empresa particularmente. Mas esse não é o melhor cenário, porque isso normalmente te atrapalha para benefícios futuros. Quando você é autônomo sem emitir nota fiscal, a obrigatoriedade, que nem a gente traz ali um exemplo até mesmo do psicólogo, do dentista, que pode atuar em cima do teu CPF, você tem que fazer o carnê-leão mensal, que é comprovar todas as tuas receitas auferidas no mês, fazer essa apresentação de todo esse valor dentro de um portal que tem ali na Receita Federal, e daí você inclui todos esses recebidos, aí ele traz ali uma alíquota efetiva sobre o faturamento daquele mês, para você recolher até o final do próximo mês ali esse valor. E daí hoje a gente entende que não só a partir de você estar legalizado, mas a partir de aonde que você consegue ganhar mais e explorar as melhores opções para o teu negócio crescer saudável, que essas não são as melhores, que é onde a gente vê que ninguém fala disso. E de fato, eu não digo que está certo ou errado, mas sim da onde que está a melhor oportunidade de você começar com um MEI, por mais que você vai ter que fazer o recolhimento do DAS mensal, mas esse valor é muito irrisório sobre o benefício que isso pode te gerar futuramente, ao longo do tempo, entendeu? Então ali são diversas questões que você já vai trazendo uma organização ali de legalizar o MEI dentro das atividades que você vai exercer e assim, às vezes você tem um trabalho ali exclusivo, 98% de terapeuta, mas daqui a pouco você quer se filiar a alguma coisa para vender um produto para o teu cliente também, você pode enquadrar essa atividade dentro do MEI, porque o MEI pode ter até 15 atividades, né, embutidas dentro desse mesmo número do CNPJ. Uhum. Então
Se você consegue aproveitar isso, você consegue dar mais soluções para o teu cliente, aumentar a tua linha de receita com ele também. Você entrega terapia, você daqui a pouco produz um conteúdo digital e vende mais um e-book junto. Então você coloca todas essas atividades, o fisco não vai te perseguir, porque você está dentro da normativa que tem ali habilidade para incluir essas atividades e ter ali um resultado cada vez melhor. Uma outra questão que eu sempre trago e eu acho muito importante as pessoas avaliarem que, a partir hoje, de 6 meses de empresa, de um CNPJ aberto, você consegue ir até o fomento da tua prefeitura e solicitar um crédito. Hoje, as prefeituras, elas recebem, né, durante o ano inteiro, eles fazem uma projeção no ano anterior, que nem ali em 2023, foi entregado um valor, né, para o federal, das prefeituras e do estado, quanto que eles precisariam de grana para fomentar o mercado empreendedor. Então, eles já tomaram esse dinheiro. Esse dinheiro está lá no caixa da prefeitura, esperando você, empresário, MEI, com 6 meses de empresa, ir lá e tomar esse empréstimo para você fomentar o teu negócio. E se você for autônomo ou for pelo carnelhão, você não vai ter essa oportunidade, entende? Então, se você entende que você precisa montar teu estúdio, teu escritório, tua clínica para organizar tua empresa, a gente sempre avalia que às vezes você vai ter que tipo esperar muito tempo para você ter um caixa. E esse valor que está lá na prefeitura, ele está disponível, você só precisa levantar umas informações e documentações para você ir lá e tomar esse empréstimo. Porque que nem eu brinco assim, o dinheiro do mundo já está feito. É só você ir lá e tomar a tua parte dele. Então, quando você entende que você pode tomar esse dinheiro com uma projeção do que você, vou aplicar R$ 1.000 aqui, R$ 500 ali, para fomentar o meu negócio e saber que isso vai me gerar 3, 4 vezes de lucratividade, que eu vou conseguir dentro da minha organização financeira, sabendo que ali, tipo, 6 meses eu estou ali controlando, 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 estou vendo como que está sendo o meu fluxo, então, agora eu posso tomar esse risco maior para exponenciar o meu negócio. Então, vejo que são essas oportunidades que o mercado oferece, sabe? Show. Perfeito. Então, daí tem a possibilidade de fazer um MEI, que é uma coisa muito indicada, e entre o MEI tem mais alguma coisa depois? Como que é daí? Aí o empresário que se for avaliar assim, sou psicólogo inicialmente. Dentro da psicologia, a gente sabe que tem um certificado técnico, tem uma numeração, né? Você é representado por um registro. Essas atividades, elas são impeditivas dentro do MEI. Então, o que que acontece? A pessoa já vai ter que começar com uma empresa normal que a gente fala, né? Muitas pessoas sempre falam, tipo, vou começar com uma EME, EME, EME. E às vezes a pessoa nem entende direito o que que é o EME, né? O EME normalmente ele acontece, não é só EME em si, porque é uma questão que tem uma diferenciação. Começa no MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte, eles estão dentro de mesmo cesto. Aí tem a empresa de capital aberto, né, fechado, SA e SA de capital aberto. Então, dentro disso, aí tem uma distinção ainda dentro que você pode abrir uma empresa empresário individual, microempreendedor, empresário individual, empresa de pequeno porte. O que que isso diferencia? O ME em si é até a faixa de faturamento, de 0 a R$ 360.000 no ano. Passei R$ 10.000. Beleza, não tem nenhum problema. Eles dão uma porcentagem de até 20% para você não desenquadrar. O que que isso acontece de fato no negócio? Ah, Oportunidades que o banco pode te oferecer de crédito. Se você é IPP, aí você fatura de 360 mil até 4.800.000. Depois disso, você automaticamente é desenquadrado, que aí você vai ser passado para lucro presumido ou lucro real, que a gente vê muito no mercado. Dentro de uma outra questão ainda, você abre a empresa empresário individual, ME, por exemplo, você está equiparado os teus bens físicos com o teu patrimônio da empresa. Por exemplo, se você tem uma dívida muito grande com o fisco, ele pode autuar o teu negócio e chegar e pegar particularmente algum bem físico teu para fazer bloqueio, para você pagar essa dívida. Quando você abre uma empresa limitada, né, que tem o LTDA no final, ele equipara a pessoa jurídica da pessoa física. Então, o fisco não consegue acionar, né, o teu direito físico e o teu direito jurídico. Os dois são equiparados.
Então, hoje tem essa distinção, que antigamente tinha o Eireli, agora ele foi passado para um nome que se chama de unipessoal, que antigamente para você ser sócio único num negócio, você tinha que aportar um valor de 100 salários mínimos no capital social da empresa, né? E tinha que comprovar esse depósito na Receita Federal e na estadual. Aí, agora, né, no ano de 2020, se eu não me engano, iniciou o Unipessoal, que daí você consegue ser sócio único, limitado, né, e não precisa fazer esse valor de aporte inicial. O que que traz isso para o negócio? Isso traz dentro do que eu iniciei falando da obrigatoriedade de um registro técnico. Se a pessoa já tem uma formação técnica, ela não pode atuar como MEI e ela tem que iniciar como uma empresa normal, né, que a gente fala enquadrada dentro do Simples Nacional mesmo ali, só que isso traz um advento inicial de investimento para abertura um pouco mais alto, né, ali desde das taxas de abertura, da taxa do serviço do profissional que vai executar a atividade, porque é uma gama de informações, você passa pela Receita Federal, pela junta comercial do teu estado, pelos órgãos municipais, né, fiscalização de bombeiro, prefeitura. Então, tem uma gama de informações que você precisa, né, tá trazendo ali inicialmente, e isso traz um custo inicial. E você vai ser tributado em cima do teu faturamento. Então, se você Uhum. fatura R$ 5.000, você vai pagar imposto de 5.000, se você fatura 10, 15 e assim sucessivamente. Até os portes que nem eu falei, até 360, 4.800.000 e assim, né, adiante. Então, para os terapeutas que a profissão não é regulamentada, eles podem começar direto com o MEI. Exato. Pode começar direto com o e-mail. E a principal atividade que a pessoa pode estar trazendo ali é instrução, né? Porque você está instruindo alguém, né? Então, ali o código principal normalmente é esse. Eu também gosto de sempre adicionar ali promoção de vendas, né? Que é uma atividade também que você pode promover a tua autovenda ali de serviço ou produtos. E também aí, que nem eu falei, você pode incluir até 15 atividades. Normalmente, o que que eu aconselho? Também não sair, tipo, eu vou colocar às vezes eu presto um serviço aqui de encanador, vou colocar uma atividade de encanador. Então eu vejo que não faz sentido, mas dentro de uma linha específica de você já ter essa maturação da empresa, você já consegue ter um norte para depois você desenquadrar e crescer e se desenvolver e aproveitar tudo que o mercado oferece. Eu vejo assim que o pessoal bate muito. Normalmente a pessoa olha para uma empresa, tipo, vou pagar imposto. Cara, tipo, dá uma pensada e olha pelo lado do benefício. Como que eu posso me beneficiar em cima disso? Entendeu? Acho eu que todas as pessoas que estão aqui, né, hoje acompanhando o teu conteúdo, são pessoas que estão diferente, buscando uma nova possibilidade para o mercado e se desenvolver e crescer, né, como profissional. Então, a pessoa que está aqui, ela está com uma chave diferenciada na vida já. Ela já está numa outra evolução. Então, sempre olhar com o lado do que eu posso ganhar com isso, não com o lado que eu posso perder em si. Porque Hum. quando você não tem recursos, você se obriga a pensar, né, como que eu posso extrair o máximo daquilo. Então é o que eu deixo de recomendação necessariamente quando a pessoa pensa em abrir um negócio e olhar assim: "Putz, tô com um monte de custo, tô com um monte de coisa". Cara, eu não posso olhar dessa maneira, eu quero olhar para mim poder ganhar o mercado e ter um share aí específico para mim crescer. Show. E sobre gestão financeira, como que é interessante o terapeuta ali, que vai fazer um MEI e tudo mais, que querendo ou não, acredito que o MEI é o caminho mais simplificado, né? Acho que a gente mesmo consegue Sim. fazer, paga ali 80 pila por mês, que é o imposto que tem que pagar, e no começo de uma carreira muito interessante. Mas como que você faz uma gestão aí? Como que você controla a receita, despesa, enfim? Até você comentou um ponto do valor do DAS ali, né, que é o documento de arrecadação do MEI. Dentro desse valor, até para o pessoal entender, já é embutido todos os valores de impostos, né? Às vezes a pessoa, tipo, eu vou emitir uma nota do MEI, eu vou pagar imposto ainda. Não, porque você já está ali pagando dentro desse conglomerado do DAS, que se chama, o ICMS, o ISS, o INSS, né, da pessoa, né? Sem dizer, a gente ainda não trouxe ainda o benefício que você está recolhendo o teu INSS ali dentro, em cima de uma base do salário mínimo. Então, futuramente, se você tiver algum advento na tua saúde, você precisar se isentar, você consegue pedir um auxílio a partir de 12 meses de recolhimento.
né, ininterruptos, não pode ter tô pagando 6 meses, daí, tipo, fiquei 2 meses sem pagar, daí vai ter que pagar 12 meses para poder ter o direito do benefício, né? Isso funciona também fora do MEI, né? A pessoa que recolhe autônomo lá, o INSS dela, só que o valor do INSS do autônomo ele é maior, né? Porque ele paga, né, fora disso. Então, hoje em dia, a pessoa recolhe em R$ 155. Dentro do MEI, você recolhe R$ 80. Então, aí, e tem o mesmo benefício, tem o mesmo direito, é em cima do salário mínimo. Então é isso que eu vejo, às vezes, as pessoas têm uma dúvida, tipo: "Ah, vou emitir nota, já vou pagar mais imposto", não, você já paga tudo isso embutido dentro do DAS. Ali dentro do DAS tem todos os valores, né, destacados para onde que vai cada valor específico. Dentro da organização financeira, eu recomendo fielmente, assim, por mais que você não tenha, aberto um CNPJ, alguma coisa, mas comece a organizar financeiramente em separar pessoa do teu negócio, mesmo que você esteja iniciando com um cliente. Tudo que o cliente te pagar, receba numa conta específica, longe da tua conta pessoal, né? Porque quando você começa a ter isso, você começa a construir um hábito de organização, que lá na frente você vai olhar para o teu eu do passado e agradecer de você ter iniciado isso de uma forma bem distinta. Que daí ao longo da questão você tem, por exemplo, hoje a gente pode iniciar totalmente gratuito as questões. Você tem uma conta PF no Nubank, que é tudo de graça, e abre uma conta no Inter, né, também de graça. Se você começa sozinho, você inclui, né, os teus recebimentos dos teus clientes nesse Pix da conta do Inter. Aí você pega e transfere para a tua conta da pessoa física o valor para você pagar as suas despesas. Se você abre uma empresa jurídica, um MEI, você também aproveita dessa conta do Inter e faz uma solicitação da conta CNPJ. Ali você começa a organizar o teu financeiro do que você entra e do que sai. E do que sai, eu vou pagar a internet porque eu utilizo, né, para atender meus clientes. Paga pela conta CNPJ, porque dentro da organização contábil do MEI, a gente consegue utilizar uma parte desse valor pago para bater, né, ter da receita e organizar a distribuição de lucro para que o empresário não tribute no imposto de renda dele, entendeu? Então é isso que eu digo, é sempre você olhar como que eu tenho oportunidades para ganhar no mercado. Desde você iniciar um negócio e de você gerir um negócio. São questões bem diferentes que você sempre tem que ter uma atenção de buscar um profissional no mercado, uma pessoa de tua confiança, da onde que você consegue para trocar uma ideia, para buscar entender o que, que pode te beneficiar e te acelerar no crescimento. Porque que nem eu sempre gosto de dizer e brincar, né? A gente sempre foi passado para trás. A informação antes era muito inacessível. Hoje está tudo na nossa mão. E pessoas competentes e pessoas muito boas que ajudam a acelerar isso. Então a gente tem que se agarrar nisso para que a gente ganhe muito tempo, não fique batendo cabeça, né? Infelizmente, às vezes eu até comento, a gente sabe e acaba tendo uma ignorância sobre aquilo de não querer, né, um apoio, um auxílio para você se desenvolver junto aí adiante. Show. E teve uma pergunta aqui que fizeram, e como funciona com quem tem restrição no nome? Então, a questão da restrição do nome, para abrir uma empresa não tem nenhum impeditivo. A restrição do nome ela tem que estar equiparada, por exemplo, ao órgão do Serasa. Se for isso, um problema bancário, um problema com alguma loja que você tinha alguma questão, um cartão de crédito, isso está no teu CPF. Para você abrir uma empresa, né, ali abrir um MEI, no caso, você não tem nenhuma restrição. A única questão é a gente avaliar se você não tem nenhum impeditivo com a Receita Federal, estadual, para ver se o teu nome está com algum problema em algum desses órgãos. Por exemplo, as mulheres às vezes casam e daí elas incluem o nome, né, o sobrenome do esposo. E daí não foi feita toda a documentação de transição do nome em todos os órgãos competentes. E daí isso às vezes barra de abrir, mas é bem tranquilo. Faz essa regularização e já coloca ali para iniciar a abertura. Eu mesmo tinha 2 números de cadastro no meu CPF. Aí eu tive que uma vez, através de um seguro-desemprego, eu fui na Receita Federal e regularizei. Então, naquele momento, se eu precisasse abrir um MEI, eu não ia conseguir, porque eu estava com impeditivo, entendeu? A própria Receita Federal me gerou um problema. Depois eu tive que ir lá, né, e regularizar tudo isso aí para poder seguir o fluxo. Legal. Outra pergunta que colocaram é: a documentação é a mesma para consultório online e presencial? Sim,
É a mesma. Toda documentação de organização inicial empresarial tem só uma diferença, na verdade. Se você está atuando na tua casa de forma remota, para você fazer uma legalização empresarial de alvará, ele não é tão burocrático, né? Ali já sai tudo automático. Aí hoje, por exemplo, às vezes você aluga um coworking, né? Você está ali em alguns ambientes com as pessoas. E esses coworkings, eles vendem a sede fiscal para você ter a tua empresa naquele endereço. Então ele pede ali alguma gama de outras informações também, mas aí isso também é no coworking. É um acerto que você faz com o pessoal de lá. Então, aí você vai ter que, de fato, produzir toda a documentação total de legalização, que é alvará, bombeiro, toda essa outra burocracia um pouco mais chatinha, mas nada que tenha um impeditivo. É por isso que eu sempre falo que começar a atender online da casa é a melhor coisa que tem. Você diminui custo, não Exato. precisa de lugar, você trabalha com uma conexão com a internet e já era. É, Tipo, toda a grana que você iria despender para isso, injeta numa internet melhor, coloca mais mega, atenda melhor nesse investimento, né? E de preferência, depois que você abrir o CNPJ, já pede a transição da conta do CPF para o CNPJ, entendeu? Porque depois isso te beneficia. exatamente. E a gente, como não tem esse conhecimento, né? Eu fiz tudo errado lá no começo, tudo errado. Sim, E isso, querendo ou não, me impediu de crescer antes, né? Obviamente que eu utilizo isso como ajuda para os meus alunos não cometerem os erros que eu cometi, mas exato, isso não é descartado que eu poderia ter crescido antes se eu tivesse esse conhecimento, né? exatamente. Show. Sobre essa gestão financeira, tem alguma forma de fazer ela com eficiência? É a pessoa que faz? Como que funciona? O que que eu trago de recomendação, assim, vamos entrar para o setor de ferramentas, né? O bom e velho Excel é o primeiro inicial ali, controla uma aba ali de receita, uma aba de despesa. Assim, eu vou ser bem sincero, é chato. É muito chato você gerir um negócio, ter um controle. A gente não pode ser hipócrita e querer vender uma fantasia, mas quem constrói dessa maneira, eu tenho certeza que lá na frente vai colher muita coisa. Porque você tem um desenvolvimento e constrói um hábito de fazer aquilo. Daqui a pouco você está colocando isso até na tua vida pessoal mesmo. Por mais que você está fazendo na empresa, você está sempre olhando de uma maneira diferente para o teu pessoal. Então, quando você consegue construir dessa maneira, desde o início, separando as duas contas bancárias, um Excel bem simples, às vezes a pessoa, tipo, ah, não, mas eu vou ter que contratar um sistema, vou ter que Não, dá dois passos para trás e, cara, eu vou começar aqui no simples, no que funciona, aí eu vou aprendendo com os desafios do dia a dia, aí depois eu vou para um sistema. E hoje a gente tem uma infinidade de ERPs, né, que a gente fala para você poder fazer esse controle, né, ERPs muito acessíveis, alguns gratuitamente para você começar a tua jornada de organização e até mesmo você não vai ser passado para trás se você tem uma organização dessa, quando você for contratar um profissional para fazer o serviço maior para você, você vai entender dessa jornada. Daí o profissional vai ter que analisar, você vai ter que analisar, pô, será que esse profissional realmente vai conseguir me atender e vai me ajudar a crescer? Porque até aqui eu já consegui construir, tem uma organização, entendeu? É isso que eu digo de você não ser passado para trás. Você tem que fazer o começo, você tem que entender como que aquilo funciona para lá na frente você não ser ludibriado, né? Então, depois você fala que é sabotado, coisa nesse sentido, a gente sabe que o mercado, infelizmente, tem boas pessoas e más pessoas, então você tem que estar preparado sempre para estar à frente do tempo, né? Para que você acelere as coisas a teu favor. Eu sempre falo para os nossos alunos isso, que se você quer continuar sendo CLT, sempre vai ser mais fácil, né? Você vai lá, faz Exato. um trabalhinho e faz, às vezes, ser concursado, você vai lá e volta, né? Mas agora, se quer ser empresário e ter dinheiro, você vai ter que aguentar os malefícios que tem disso. Eu, Todo eu, eu trago sempre uma questão. Empreender é solitário. Ninguém muito. te compreende. E quanto mais você se organiza, melhor fica para você se autoajudar, né? Você sempre traz um negócio ali que eu sempre acho muito bacana. Antes de você querer ajudar alguém, se ajude primeiro. Né? Uhum. Então, se ajuda em todos os sentidos, na organização pessoal, financeira, desenvolvimento, para que você possa depois aqui estar, né, auxiliando pessoas com isso. Eu sempre falo que
Pô, beleza, é difícil fazer a gestão financeira, é difícil colocar numa planilha. Tem pessoas, às vezes, mais velhas na nossa formação que, meu Deus, eu nunca fiz isso em 40 anos de vida. É difícil. Só que daí eu trago um outro ponto. Pô, pra mim também é difícil ser pobre e não poder comprar o que minha família precisa. Exatamente, É difícil pegar o ônibus lotado. Então, qual difícil que a gente escolhe, né? Tem algumas exato. perguntas aqui, Elton. Ó, qual o KNAI utilizado para atuar na área de terapia? Ah, falei inicialmente ali, o principal KNAI, né, é a instrução, né? Agora até de cabeça não recordo o número dele, mas também deixo aberto aqui, né, após, né, o nosso bate-papo aqui, quem quiser me chamar para tirar É qualquer outra instrução e dúvida. promoção de vendas que você falou, né? Isso, é a instrução e promoção de vendas, é os 2 principais ali, e até mesmo o professor. No caso ali, você pode utilizar do KNAI de professor ali, porque ele tem outras atividades específicas junto nesse KNAI que dão amparo legal dentro da atividade que você vai exercer. Legal. Tem outra pergunta. A pessoa falou, a Lara, tem um CNPJ, mas não está ativo há 10 anos. Tem que reativar ou fazer outro? Hã, infelizmente já trago uma informação não tão legal. Se você tem um CNPJ aberto e está há muito tempo abandonado e você não paga nada dele, tem uma dívida enorme nisso. Mas não precisa se preocupar também que hoje a gente consegue fazer um parcelamento de tudo e regularizar ele de uma maneira bem estruturada para você continuar aproveitando ele, porque o CNPJ de 10 anos, pelo menos quando você organiza ele e acerta todas as dívidas, todas as pendências que tenha nele, isso o mercado olha de um outro jeito, porque já tem um tempo de CNPJ melhor para você tomar um fomento num crédito, um banco te dá benefícios melhores, que você já tem ali um período bem bacana de abertura da empresa. Eles olham para isso, isso é um ponto que os bancos olham também. Não é só isso. Eles olham para a saúde financeira do empresário primeiro no CPF e depois o CNPJ. Porque antes de tudo sempre vai ser um CPF, né? Então, você tem que estar com o seu CPF ali, eu até brinco, tem que estar com o CPF quente para você aproveitar mais ainda de benefícios do CNPJ. Por mais que às vezes teu CPF não está tudo bem, mas dá para usar de coisa do CNPJ. Porém, se você tiver um CPF cada vez mais qualificado, o CNPJ vai ter um reflexo um pouco maior. Show. Para os nossos terapeutas aqui, muitos deles não estão ali no momento de mudar ali de regime, né? Uhum, Devido ao faturamento, tem os terapeutas que mais faturam estão faturando ali 12 mil por mês, 10 mil por mês, que já se desenquadra do MEI, né? exato. Mas mesmo assim, como que você faz para reduzir a carga tributária? É mudando de regime também, né? Como que é? Sim, quando a pessoa já está num nível de faturar acima de 6.750 por mês, que é o teto limite do MEI, né, eu recomendo você desenquadrar antes disso, porque não deixar ali para o último momento do limite, porque você tem uma gordura de até 20%, né, de faturamento em cima disso, de emissão de nota fiscal, ou comprovação de recebimento lá através de máquinas de cartões, que é onde acontece o maior desenquadramento hoje do MEI também. E quando você antecipa esse risco, você muda para empresa normal ali já do simples, né, tributando sobre o teu faturamento. Dentro da atividade do terapeuta em si, você vai iniciar a carga tributária em 6%. Se você é psicólogo, você vai começar dentro do anexo 4 ou 5. Vai ter que avaliar ali o que as tuas atividades vão enquadrar dentro do CNPJ. E dentro disso, você já começa com uma carga tributária maior. E quando você começa com essa carga tributária maior, algumas atividades elas dão redução de benefício fiscal tributário sobre o faturamento através da folha de pagamento, que se chama fator R. O fator R ele tem que ter equiparado acima de 28% de folha de pagamento. Pode ser do Prolabore do sócio, o sócio pode ganhar até 28% no mínimo de Prolabore para comprovar. Faturei 10 mil reais, por exemplo. Eu tenho que ganhar de salário, de custo, de folha de pagamento até 3 mil reais, para que eu consiga utilizar desse benefício para reduzir a carga tributária do imposto de faturamento daí. Porque é muito melhor você pagar mais Prolabore, ter mais folha de pagamento, né? Fomentar esse custo financeiro para pessoas e para você, do que você pagar sobre o imposto da empresa.
né, que você não vê hoje, de fato, onde que esse dinheiro do imposto retorna para você utilizar. Então, eu sempre trago isso como uma situação que beneficia o empresário, tanto na pessoal dele, né, aumentando o teu prolabore, te dando mais recurso para você tomar mais crédito, mais oportunidades que o mercado oferece, ou se você já tem pessoas, né, funcionários no teu negócio, você melhorar o salário dessas pessoas, pagar mais para elas, dar mais trabalho para elas, para que você pague menos imposto, entendeu? Porque se você não atinge esse teto, você fica tributado, né, a partir do limite daquele anexo, que começa em 12, 15, 16%. Então você ganha uma diferenciação aí. Eu trago uma economia significativa de 30% normalmente nos nossos clientes aqui, que utilizam desse fator para se beneficiar conforme a tua atividade. É uma coisa que é interessante o pessoal entender, quem está entrando agora, é que tudo isso é baseado. CLT não pensa assim, concursado também não. Eu era concursado, eu não pensava assim. Quando a gente se torna empreendedor, empresário, a gente pensa em o teu faturamento anual. Então, se você faturou 6 mil e pouco por mês, aí beleza, você se preocupa. Mas se num mês foi 8 mil e nos outros mês nada, você não vai se preocupar, não é porque você passou do Exato, em um mês. Então, no empreendedorismo, a gente olha e geralmente concursado olha o salário que ele ganhou naquele mês, né? exato, O empresário, a gente tem que olhar, a gente olha o ano. Então, todos esses cálculos e tudo mais é feito do faturamento do ano. Se um mês foi muito bem e outro não, não importa. O que importa é o montante do ano. Aí uma é por pergunta, isso a importância de ter o controle sim, mensalmente, né? Ter tudo ali bem organizado que adiante você olha para trás e, pô, cara, valeu cada organização daqui, eu sei que agora é o momento, eu sei, e isso, que nem eu digo, isso traz até dados para o próximo ano, de você avaliar quanto que o teu negócio cresceu naquele mês de março de 2023 e quanto que ele cresceu agora em março de 2024. Cara, e você olhar para isso e pensar, putz, eu estou no caminho certo. Isso te dá um gás, isso tem motivo de você continuar no negócio, né? E sabendo que você está no caminho, né, de crescimento. E assim, e às vezes você fica esperando que o mercado te dê isso de fora. E não, você já tem esses dados dentro do teu negócio. É só você ter esses dados para você olhar para isso. exato. Tem uma pergunta que sempre me fazem. É de costume. Quem está começando aí já estudou, já se formou, né? E agora já está realmente no campo de batalha. Que é o seguinte, aí você vai me corrigir se estou respondendo certo, tá? Uhum. Eu sempre respondo assim. Eles me perguntam, a pessoa me perguntou aqui da nota para o imposto de renda dela. O que eu faço nisso? Daí eu sempre respondo o seguinte: olha, salvo engano, eu falo bem assim, salvo engano, nem psicólogo é abatido imposto de renda, acho que é só médico e odontologia. Mas, independente do que a pessoa vai conseguir restituir do imposto de renda, a nossa missão como prestador de serviço é emitir a nota. O resto é com o contador, ele e o contador. Eu não tenho que Exato. saber ou não ser É restituído dedutível. coisa, não é minha função. A minha função legal é eu prestei um serviço, eu emito a nota e ponto. Ele que se vire com a nota. Tô certo Exato. respondendo assim como que é? São dois fatores, na verdade. Não tem certo e não tem errado. Sempre vai ter que estar olhando a legislação. O que que eu trago hoje? Que tem crescido muito, né, a gama de pessoas com circunstâncias, né, tanto de ansiedade quanto de algumas outras questões ali psicológicas. E o fisco está avaliando, né, até que ponto aquilo é dedutível ou não. Então, sempre vai ter que olhar o cenário. A melhor questão que você está falando é isso. Você, como profissional, está fazendo a tua parte. Você está emitindo a tua nota e entregando essa informação para o teu cliente. Agora, o que o cliente faz com aquela informação, aí é responsabilidade dele, entendeu? Se aquilo vai beneficiar ele ou não. Aí é ele que tem que buscar essa informação com o contador dele, com a pessoa que presta, né, o serviço para ele lá. Então, o que que eu digo assim? É você deitar no travesseiro, consciente que a tua parte você fez, né? E dentro da questão até que você trouxe da nota, da obrigatoriedade, é uma pergunta que sugere muito normalmente. Sou obrigado a emitir nota fiscal porque eu sou MEI e tal? Depende. Depende se você está emitindo para pessoa física ou para pessoa jurídica. Às vezes você, terapeuta, pegou um grupo de pessoas de uma empresa e quem vai remunerar esse teu pagamento é a empresa. Ela tem total direito de exigir a nota fiscal tua emitida para fazer o pagamento do teu serviço prestado. Se é um cliente pessoal, físico,
aí não tem obrigatoriedade. Só que nem eu digo, assim, é uma questão de transparência tua, da tua parte, né, de entregar um serviço completo, né? Tipo, fazer toda a pressão do serviço, entregar a nota fiscal. Eu vou te dizer que às vezes inconscientemente o ser humano olha, putz, esse cara é um puta profissional. O cara me vendeu o serviço, me atendeu bem, me deu nota fiscal, me ensinou coisas para eu me beneficiar daquilo. As pessoas normalmente compram o teu tempo, o teu acesso, o que você entrega. E quanto mais você traz autoridade para você no teu negócio, e a nota fiscal inconscientemente, ela é uma autoridade, que você é uma empresa, que você tem um negócio, que você tem uma representação, e as pessoas avaliam isso. Então, quando você entrega dessa maneira, tem um resultado impactante, com certeza muito maior e significativo. Show. É interessante a gente falar disso porque é, eu percebo, e talvez seja normal em todas as profissões, mas que alguns terapeutas eles se preocupam com coisas que não precisam se preocupar. Que é o Exato, quê? Que são assim, coisas extremamente superficiais que ele deveria estar se preocupando em fazer grana, em fazer uma live, em fazer alguma coisa que é 80-20 da empresa, ele está se preocupando com o seguinte: meu Deus, eu vou perder um cliente porque a minha profissão não gera restituição no imposto de renda. Galera, eu tenho que contar nos dedos quantas pessoas não contrataram o meu serviço porque um terapeuta não tem restituição. Daí a pessoa decide, não, então eu quero que restituição, então eu vou num psicólogo ali que consegue, eu vou ter uma restituição. É raríssimas as exceções, porque a pessoa está contratando eu, está contratando a minha autoridade que ela viu no Instagram e tudo mais. E, exato. cara, você está se preocupando com uma autoridade que você nem tem, né? A pessoa, se você está atraindo esse tipo de pessoa, literalmente você já está errado no marketing. Lá na pessoa Vai ter que olhar teu funil, né? isso tratar nesse tipo de pessoa. Porque Sim. assim, é muita exceção você tá vindo pessoas assim. Então, o terapeuta, ele é muito acostumado a se preocupar com uma exceção do negócio dela. Ele se preocupa muito com a exceção da exceção da exceção. Coisa que você não tem que se preocupar com isso. Você tem que saber, beleza, você sabe agora que não vai ter restituição, mas você não Uhum. tem que se preocupar com isso, né? Ó, fizeram uma pergunta aqui interessante que é: meu esposo tem CNPJ da igreja. Eu posso usar como ele como terapeuta? Ah, não, por quê? Se você quer organizar um negócio, ele é teu. Então, você tem que distinguir questões, né? Quando você é MEI ali, por exemplo, você é microempreendedor individual. Então, é você que é dono daquele negócio. Então, quando você utiliza de outras questões assim, isso não traz uma legalidade e uma organização pessoal. E isso, com certeza, traz muitos riscos envolvidos em cima disso. E o que que acontece? Às vezes as pessoas querem se beneficiar, literalmente, que nem eu falei. Claro, não é fácil iniciar um negócio e começar. Eu vejo que às vezes, infelizmente, as pessoas romantizam muito isso e não tem que ser romantizado, mas se você começa um negócio simples, começa ele ali com o pé no chão, certo, organizado, que lá na frente você vai colher muitos frutos, com certeza. Então, quando você quer ganhar alguma coisa sobre alguém ou algo, cara, não vai ter como consertar isso lá na frente de uma maneira correta. Não tem como arrumar algo errado fazendo algo de uma maneira correta. Então, é isso que eu avalio. Às vezes as pessoas querem ter o atalho, querem utilizar alguma coisa já pronta ali. Cara, não faz isso. Dá 2 passos para trás e começa do zero mesmo. Você sozinho, abra um negócio e desenvolva em cima daquilo. Show. Tem aquela moça que perguntou ali que tá com o CNPJ de 10 anos, né, travado lá e tal. Perguntou assim, ó: posso trabalhar com a emissão de notas pela prefeitura até regularizar o CNPJ? Como que funciona isso? Que eu posso dizer disso? Vai ter um duplo custo, com certeza, porque você já está regularizando o CNPJ, né? Mas não tem nenhum impeditivo de você emitir nota pelo CNPJ. Se a gente legalizar todo ele, organizar toda a parte financeira do CNPJ, você já pode emitir nota, entendeu? Então, ele deve estar omisso de declarações, deve ser isso que deve estar enquadrado o CNPJ dela. A gente vai ter que fazer todas as entregas, vai gerar multa se não tiver regularizado. Isso eu estou dizendo o pior cenário, se a empresa está totalmente errada, assim, sem pagar, sem organizar nada. Então, vai ter que fazer todo esse parcelamento de todas as etapas dos valores, de ano até qual ano, de que forma, como que vai organizar tudo isso, e daí depois você pode utilizar o CNPJ para emitir nota sem nenhum problema. Show.
tem pessoas como eu que às vezes não conseguem abrir um CNPJ. Tipo, eu era concursado e era atividade exclusiva lá, né? Uhum. Não podia. Aí, no caso, eu abri o nome da minha mãe, né? Mas o que você recomenda fazer numa situação dessa? Eu recebo isso também. Até semana passada recebi uma pergunta igual essa. Na verdade, vai ter que ler totalmente o contrato do, da inclusão do concurso. Porque às vezes tem algum input ali dentro, né, ou um parágrafo que consegue você abrir uma empresa de sociedade com alguém em até 1%. Eu conseguia fazer isso. Eu conseguia ser sócio de até não sei quanto. Isso era possível. Exato. Aí você pode ser sócio de uma empresa até X%, né? Para que você consiga utilizar daquilo. Aí o melhor cenário é esse. Aí você pega a tua mãe, coloca ela como 99% da empresa e você com 1%. E você É, toca o negócio. no Entende? caso, eu usei com o nome dela, então a nota saía com o nome dela e tudo mais, né? É que daí Então, você abriu com certeza um MEI mesmo dela, às vezes, ou uma empresa diretamente no nome dela. Então você emitia tudo através dela. Esse não é o melhor cenário, né? Infelizmente é a maneira que a gente acha que faz e tudo e vai-se embora, que nem diz, mas não é o correto. Então o correto é você ter exclusividade tua, né? Você organizar isso da melhor maneira. É que nem eu falo assim, é, é que eu tenho uma situação sobre isso. É, todo mundo quer atalho, sabe? Você quer o atalho. Cara, uhum. e você tem que pagar o preço, não tem atalho. Então você tem que ler, você tem que buscar, você tem que resolver o problema. O problema é teu e ninguém vai resolver se não for você. Você vai utilizar de pessoas para te ajudar a solucionar o problema. Mas assuma isso e resolva, entendeu? Não fique deixando, eu vou. Não. Quanto mais tempo você deixa, menos dinheiro no bolso você coloca e menos pessoas você impacta. Isso é o que eu venho, né, avaliado não só em algum nicho, algum segmento, né? Hoje está muito fácil de se destacar no mercado porque você entrega um pouquinho a mais do básico, você consegue se destacar. E o básico está entre você começar a fazer as coisas por vontade própria tua, você querer fazer aquilo, né? Show. A moça da igreja, ela falou que o MEI tá no nome dela, o CNPJ tá no nome dela. Ela pode utilizar como terapeuta? Ou mesmo Ah, assim é não, interessante daí, fazer? assim, não é organizado, que nem eu falei lá sobre quais são as atividades que estão embutidas naquele e-mail, né? Quais são as conexões que tem com aquilo, né? Ah, pô, eu faço alguma coisa de educação na igreja, por exemplo. Aí tem sentido. Aí você pode só enquadrar mais algumas atividades ali dentro do MEI, né, para terapeuta e utilizar dele mesmo. Ah, não, mas agora eu vendo cachorro quente lá na igreja. Então é uma coisa assim muito desconexa, né? Então a melhor questão é você ter distinções de atividades ali. Sempre buscar um profissional, né, para te Pode ter auxiliar e dois, trazer o melhor. pode ter dois MEI? Como que Não, funciona? não, só é que nem eu falei ali, é microempreendedor individual, né? É só um CPF que você pode regularizar dentro do portal do empreendedor ali e desse CPF vai gerar apenas um CNPJ. Entendi. A Elba perguntou aqui, a última pergunta que a gente vai responder da galera: quem recebe benefício social do governo pode abrir MEI? É recomendável não, mas também entender qual que é o benefício que você recebe, entendeu? Para avaliar se você vai ser desenquadrado dele ou não. Tem alguns benefícios que desenquadram e tem alguns benefícios que não desenquadram. Então sempre vai ter que buscar um apoio para entender qual que é o teu benefício que você tem recebendo, está recebendo ali sobre, né, o que você quer abrir a empresa para começar um negócio. Show, perfeito. Elton, vou deixar aqui aberto, galera, para vocês depois chamarem ele, né, para tirarem dúvidas, alguma consultoria, alguma coisa, que ele vai Sim, estar de portas abertas para auxiliar vocês. A galera sempre tem o costume, Elton, não sei se você é ativo ali na rede social, né, de criação de conteúdo e tudo mais, mas a galera sempre marca e compartilha, né? Então, galera, se quiserem tirar fazer o check-in que a gente chama, que você estava presente aqui no nosso encontro, tira uma foto aí, marca eu e qual que é o teu Instagram, Elton? é Elton Assunção underline no final só, porque alguém já tinha roubado.
É esse daqui, galera. Elton Assunção Underline. Perfeito. Me chamar lá e falar que veio da live, que será um prazer atender todo mundo ali. Beleza. E aqui abaixo da aula, para você que está vendo a gravação, eu vou deixar também o link do WhatsApp do Elton, caso você queira falar com ele. E se você for aluno da nossa formação e já quiser chamar ele, tá ao vivo aqui, já chama ele ali pelo Instagram para tirar qualquer dúvida que a gente não tenha falado aqui, porque é um assunto que não se esgota, né? São várias Exato. particularidades que, querendo ou não, coisa de uma igreja, coisa do benefício social, é muito particular. Então, tem que entender, na verdade, essa questão aí de 10 anos. Às vezes a pessoa não vai precisar pagar multa, mas tem que olhar a situação do CNPJ. Quem vai conseguir fazer isso é só ele. Não vai conseguir fazer isso numa live, né? Então entre em contato ali por esse Instagram, se você está ao vivo. Se você está vendo a gravação, o link vai estar aqui abaixo para você falar diretamente com ele. Aí fala que veio, que é terapeuta, que veio aqui da nossa plataforma, para o Elton saber ali de onde que tá vindo essas pessoas para conhecer o trabalho dele. Beleza? Maravilha. Cara, muito obrigado pela oportunidade de trazer essa informação para todo mundo aí. Para mim é um prazer enorme ajudar a fomentar o ecossistema empreendedor. Eu atuo com contabilidade, sou consultor no Sebrae e para mim hoje é uma gama importante estar ajudando a desenvolver o capitalismo, a crescer o negócio, a trazer dinheiro no bolso de todo mundo e desenvolver, porque quem empreende que traz resultado para tudo. Show. Show. Então, sigam ele aí, galera. Obrigado aí pela tua disponibilidade, Elton. Valeu, Mais para obrigado pela confiança. mais alguns encontros aí, mais algum bate-papo, mas acredito que a galera já vai se beneficiar muito entrando em contato diretamente com você. Então não procrastinem isso, galera, porque às vezes você não vai contratar o Elton agora, mas você sabe que, pô, ele vai conseguir te ajudar num ponto específico na tua dúvida. E às vezes você pode evitar problemas prevenindo e chamando antes, tá? Então, se quiserem, chamem ele ali e falem ali que vocês chegaram no nosso ecossistema. E só para finalizar, tira o print, tira a foto e posta lá no Instagram. Valeu, Elton. Obrigado. Valeu, obrigado.